Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. A matança da Páscoa foi, hoje chamávamos fake news. A matança da Páscoa. Criada por quem? A matança da Páscoa é uma lista que dizem que existe, que é veiculada para aqui pelo Serviço de Informações francês através dos espanhóis. Ela aparece e por isso mesmo ganha credibilidade junto de alguns. Porque eu admito que haja tipos que tenham entrado convencidos que havia mesmo a lista da matança da Páscoa, que nunca existiu, nunca ninguém a viu. Para o Rosa Coutinho, o grande conspirador é a CIA. Para mim, continuo a ter dúvidas se é a CIA ou a KGB. Eu estou mais inclinado, face à capacidade de intervenção aqui, que foi a CIA. Mas eu não posso dizer se foi a CIA ou a KGB. Olá, bem-vindos ao A Vida em Revolução. Eu sou o Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975 para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Rui, hoje temos a segunda parte da conversa com o Coronel Vasco Lourenço. Hoje li sobre o período, avançando no tempo, entre o 28 de setembro e o 11 de março de 1975. Sim, vamos ver como é que se desenha o confronto entre o grupo que Vasco Lourenço vai... de que Vasco Lourenço vai fazer parte e vai representar, o mais tarde chamado Grupo dos Nove, os Nove Conselheiros da Revolução, e os grupos, um afeto ao Partido Comunista, alinhado com o Partido Comunista, o grupo de Vasconcelos, primeiro-ministro, e outro, influenciado pela extrema-esquerda e representado por Otelo Saraiva de Carvalho, aliás, grande amigo de Vasco Lourenço. Portanto, vamos ver como é que esse confronto se vai desenhar entre o 28 de setembro, o 11 de março e o período pós-eleitoral. Sim, uma conversa muito vívida, com descrição de episódios muito interessantes com os principais protagonistas da Revolução. Vamos então ouvir o Coronel Vasco Lourenço. Coronel Vasco Lourenço, então, 28 de setembro, transporte-nos para a antecâmara deste golpe e da demissão do Presidente. O 28 de setembro é a última tentativa que o Spínola faz. Pensávamos nós que seria a última, mas enquanto Presidente é a última que faz para o tal poder declarar o estado de sítio. Como eu disse, o Spínola ameaçou declarar o estado de sítio durante umas seis vezes. Aliás, há uma vez, já agora, vem a propósito, há uma vez que ele ameaça declarar o estado de sítio e nós, Comissão Coordenadora, reunimos na Cova da Moura, chamámos o monge não, peço desculpa, o Bruno, e o Spínola estava de férias nas termas do Bussaco. E nós chamámos o Bruno e dissemos, fui eu que disse, ó Bruno, porque o Spínola tinha ameaçado que eu declarava o estado de sítio, eu pedia a admissão, apresentava a admissão. E nós chamámos o Bruno e eu disse, ó Bruno, olha, estivemos aqui reunidos, se não te importas, telefonas ao Presidente a dizer que nós aceitamos a admissão. O Bruno, o quê? Nós aceitamos a admissão. Ele demite-se e vamos arranjar outro Presidente. Espera aí. Não. Foi telefonar ao Spínola, não façam nada, o nosso Presidente vem já aí para baixo. E ele interrompeu e veio para baixo. No 28 de setembro, é a última tentativa e ele faz o apelo à Maria Silenciosa. E faz com o Cavaleiro, era um homem, um coronel que eu conhecia razoavelmente do Brides, conhecia-o do Brides, e portanto dava-me com ele
Mas o Bridge era uma espécie de campeonato que havia? O que é que era? não, o Bridge, há um centro de Bridge de Lisboa, onde, portanto, eu pratiquei muito Bridge. E continuava a praticar durante a Revolução? Não. Depois do 25 de Abril? Nesses meses? Sim. Havia tempo para isso? Não. Para essa confraternização social? A certa altura, não, um bocadinho mais tarde, arranjei uma equipa só de militares. Tinha o meu parceiro, que era um capitão, também o Luís Galvão, que era um dos melhores jogadores de bridge portugueses. Chegámos a ser vice-campeões por equipes, portanto, de bridge nacional. E eu conhecia o Cavaleiro, o Coronel Cavaleiro, que aparecia lá a jogar bridge no centro de bridge, e pronto, conhecia-o dali. E de repente estranhei vê-lo a organizar a manifestação da Maria Silenciosa. Portanto, a Maria Silenciosa foi uma jogada que o Spínola tentou para fazer um golpe de Estado palaciano. Claramente. Teve o primeiro episódio, digamos assim, da Maria Silenciosa concreto, dá-se no dia 26 de setembro na Tourada, no Campo Pequeno, em que ele convence o Vasconcelos a ir com ele, e o Vasconcelos é apupado e ele é ovacionado. E, portanto, enfim, ficou-se logo tudo chateado porque o Spínola tinha promovido o apupo público ao primeiro-ministro. Depois há outra jogada. Mas e convenceu o Vasconcelos? Sim. Foi o Spínola. Spínola. Eu não tive nada a ver com isso. Foi o Spínola. Nós depois chateámos o Vasconcelos. O que é que o Vasconcelos dizia nessa ocasião? Quer dizer, porque é que foi? Não, foi porque o Presidente pediu e ele não sei o quê, não quis dizer que não ao Presidente, enfim. Portanto, mas ainda estava a tentar manter o contacto com o Spínola. Sim. Não, nós tentámos sempre com o Spínola não romper. Pois. Não romper. O Spínola depois, há outra jogada que é nos obstáculos, no campo de obstáculos. Mas depois, à saída do Campo Pequeno, há logo aí confusões, não é? Ou não? Não. Há uma espécie de reação a isso, não é? Também É capaz de ter havido. É capaz de ter havido. Não se apercebeu disso. Porque é preciso ver que, ao mesmo tempo que o Spínola estava a promover isso, do outro lado, nomeadamente do PCP, do MDP, não sei o quê, promovia-se a contestação a isso, ao Spínola. Isso já estava no terreno. E, portanto, o Spínola, precisamente por isso, porque achava que o país estava a entrar no caos ingovernável, tenta a maioria silenciosa, tenta o golpe de Estado, palaciano. Eu estou-lhe a contar os episódios concretos, os factos concretos. Há também uma cena no campo de obstáculos do Campo Grande, em que o Spínola, portanto, os cavaleiros são essencialmente cavalaria, e o Spínola, para ele, os cavaleiros eram tudo. O Spínola vai lá e também há uma cena do género do campo. Eu aí acho que o Costa Gomes também lá está. Mas há também uma cena do tipo do Campo Pequeno. No dia 27, a manifestação está marcada para o dia 28, se não me engano, e no dia 27 começa a haver as movimentações para fazer barricadas, não sei o que, à manifestação para não deixar de vir. E, portanto, os partidos, nomeadamente o partido que ocupavam a rua na altura, o Partido Comunista e afins, começam a dar sinais de que se vão pôr na rua à manifestação. E o Spínola convoca para Belém o Governo e o Otelo. E nós, Comissão Coordenadora, fizemos uma reunião. E entretanto, dentro do Copcon, cria-se Copcon, Quinta Divisão, era uma mistura. Cria-se uma comissão para prender
os reacionários que estavam a preparar um golpe, fundamentalmente no Partido do Progresso e mais não sei o quê. Bom, e nós fazemos uma reunião em São Bento, nas instalações do governo. Eu lembro-me que, a certa altura, estamos reunidos na sala do Conselho de Ministros e eu digo, eu faço questão de me sentar na cadeira do Primeiro-Ministro. Brincadeira, está claro. Fazemos uma reunião em que, com a tal comissão que estava a averiguar quem é que devia ser preso e que nos apresenta uma lista aí de 200 e tal ou 300 indivíduos para prender, nós reduzimos-nos aí a uns 20. Estes são mesmo na conspiração, no golpe, não sei o quê, e estes, sim senhor, vão ser presos preventivamente. Há um episódio que eu conto, porque um dos nomes que vinham na lista era o pai do Melo Antunes. E que o pai do Melo Antunes era oficial e tinha estado na Legião Portuguesa. E eu lembro-me que me vir para o Melo Antunes e digo, ó Ernesto, o teu pai anda na conspiração ou não? O meu pai anda a carpir mágoas por ter o filho a fazer o que anda a fazer, tem lá agora tempo para conspirar ou fazer seja o que for. Arrisca. É um dos, portanto, que é arriscado. E passado algum tempo o Melo Antunes está-me a telefonar a dizer, afinal prenderam o meu pai, porque a malta saiu dali e fez prisões muito além daquilo que... Te ignoraram as decisões que vocês tinham tomado. Praticamente. E eu lá tive que telefonar a mandar 2 bordoadas aos tipos e a mandar soltar imediatamente o pai do Melo Antunes. E soltar. Falou-me aí que queriam encurtar a lista para 20, mas tinha muito mais nomes e acabaram por ser muito mais presos. Essa lista estava a ser feita com base em quê? Em informações de que, de facto, eram apoiantes de Spínola ou de facto estavam a fazer alguma coisa relacionada com a administração? Por exemplo, na altura havia, digamos... É uma lista ou é um dia em que se aproveita para se prender muita gente ligada ao Estado Novo. Aquilo é, não é? assim. Parece que é quase uma vingança, ou não? Uma vingança? Não, eu não vejo isso assim. Eu não vejo isso assim. Vamos lá ver. A situação já estava... havia a segunda repartição, que era o Pedro Cardoso, do Estado-Maior do Exército. Acho que era do Estado-Maior-General. Do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Mas depois havia a 5ª Divisão, havia a dinamização cultural, havia não sei o quê, e isso foi uma lista feita essencialmente à volta por elementos ligados ao Varela Gomes. E, portanto, foi uma lista... Mas a base da lista não eram propriamente informações específicas sobre uma conspiração de Spínola, não é? Estavam a conspirar, depois... Não, repare... O Artur Agostinho estava a conspirar, ou o Franco Nogueira estava a conspirar. Como eu digo... Uma coisa é terem simpatias e ligações. Mas como eu digo isso, de 200 e tal, nós dissemos, nem pensar nisso. E reduzimos para... Eu penso que foi à volta de 20. Mas depois eles prenderam 200 e tal. Depois prenderam uma série de indivíduos, outros fugiram. E muitos ficaram presos muito tempo. Não, o Cousa, por exemplo. O Cousa sou eu, o governador militar de Lisboa, que o mando libertar. Porque o Cousa estava preso. Isso já depois em 70 depois estava preso. No fim de 75 e 76. O processo, não sei o quê, depois os processos judiciais não avançavam, enfim... E eu, quando chego ao comando da região militar, dizem-me, está aqui, mandei lá o homem embora, E despachei rapidamente. Portanto... Mas, no fundo, houve aí um hiato grande, não é? Em que muitas destas pessoas foram deixadas na prisão sem ninguém estar a investigar nada. Que houve abusos. Mas, repare... No fundo, se tivesse chegado mais cedo assim... Eu tenho este princípio que é o seguinte... Nós estivemos num processo revolucionário e convulso. Em todo o lado em que há processos desse tipo, há fuzilamentos. Aqui não houve. Quer dizer, e é isso que eu digo. Nós, apesar de tudo, apesar destes abusos que houve, porque há pessoas que têm razão para estar chateadas. Houve abusos, com certeza. Houve o poder popular, houve não sei o quê. Com certeza que houve abuso. Agora,
conseguiu-se, apesar de tudo, nunca entrar no extremo, nos procedimentos extremos. Que normalmente por exemplo, no 25 de Abril. É o que eu digo. É para um processo desse, em todo o mundo dá fuzilamentos. O 11 de Março, em todo o mundo dá fuzilamentos. Aqui não deu. Portanto, houve exageros, houve. Agora, que venha alguém que diga que naquela situação era possível evitar os exageros. Porque eu não aceito é que a crítica, pode parecer que está contida na pergunta, a crítica seja vocês não deviam fazer isto porque num processo em que eu estou sentado num teatro ou não sei o quê, rego e esquadro, isso não é normal. Ali estamos em plena convulsão. Estamos em plena convulsão e foi complicado. Foi complicado. Eu posso dizer que a seguir, ao 11 de Março, eu tive uma lista, apresentam-me uma lista de oficiais para prender. É precisamente o Aventino Teixeira, que me aparece em Belém no dia 12, uma lista. É preciso mandar prender essa gente. E olho para a lista e o primeiro era o Hugo dos Santos. E eu digo assim, está bem, essa fica comigo, fica aqui no bolso comigo. E o tipo ia para refilar, mas cala-te, senão és o primeiro a ir dentro. E ele calou-se. No 25 de novembro aconteceu a mesma coisa. Para ver estes exageros que se passam na altura. No 25 de novembro, a certa altura, o Pinto Soares telefona-me e diz-me assim, eu sei que estou à cabeça de uma lista de oficiais a prender que foi mandado para o comando da polícia. O quê? Mandaram uma lista de oficiais para serem presos pela polícia, que é a última coisa que nós admitimos. O militar é preso por militar, não é pela polícia. Mas, e telefonei ao que é hoje o meu cunhado, na altura não era, o comandante da PSP, o Zé Aparício. Telefonei-lhe e disse, Zé, éramos amigos, Zé, disse que chegou aí uma lista assim, sim. Não mandas prender ninguém que não vá assinado por mim. Se for com a minha assinatura, podes mandar prender. Está descansado que eu já meti a lista na gaveta. E a seguir telefonei ao Ianes. Eu disse, como é que é? Foi mandada uma lista. Passou-me ao lado, passou-lhe ao lado, uma coisa dessas. Não lhe pode passar ao lado, O Ianes estava o meu adjunto. Portanto, estava no posto de comando avançado, o meu adjunto não... Portanto, estes exageros, é isso que eu procuro acentuar quando falo nisso, que nós não podemos pensar que estamos numa peça de teatro. Nós estamos num processo dito revolucionário, num processo de convulsão, com as pessoas a intervirem indisciplinadamente, principalmente, se até nas Forças Armadas, nos quartéis, havia a indisciplina, quanto mais depois... E até nesse caso, não é? Porque, de facto, reduziram a lista a 20, que nem sabemos bem se foi 20, era com informações de alguma coisa específica. E eu depois, de outro episódio, que há bocadinho me esqueci, ainda no 28 de setembro. A certa altura, eu estou no Copcon e vejo entrar de roldão os tipos que andavam a fazer prisões, que foram lá para se armar para irem fazer prisões. E está isto, chegou o boato que vêm aí os paraquedistas para atacar o Copcon, o forte, o Alto Duque. E eu vejo aquela malta toda revolucionária, pronta para ir prender isso e aquilo, a cavar, a desaparecer, a cavar porque vêm os paraquedistas. E sou eu que desato aos berros e digo, mas o que é isto, Estamos aqui num forte e temos medo dos paraquedistas que vêm aí. Já para as ameias a defender, porque o forte até tinha ameias, já para as ameias parece como na Idade Média, já para as ameias a defender dos paraquedistas. Mas o que é isto? Lá conseguiu parar e pôr as malta nas ameias, depois não apareceram paraquedistas nenhuns, mas o revolucionário para ir prender está pronto, mas assim que vem os paraquedistas estava tudo a acabar. Obviamente eu percebo perfeitamente a questão do contexto e da turbulência. Precisamente por isso é que eu estou a imaginar uma série de militares, obviamente com
poder naquele momento para decidir, a analisar a lista de nomes, não é? Pronto, Não, uma mas lista, ouça, foi... e a pensar, a tentar com critérios Não, estabelecer... foi um episódio que eu, quando penso dele, digo assim, porra, porque você está a ver, a Comissão Coordenadora, é preciso prender estes gajos que estão no golpe, porque o que se falava era que estavam a fazer um golpe. O 28 de setembro ia ser um golpe. Mas não estavam, não é? Percebeu-se depois que não estavam. Não, era a manifestação. Não, ouça, a minha convicção é que é uma tentativa de golpe palaciano do Spínola, apoiado na chamada maioria silenciosa que vem fazer uma grande manifestação, que o Spínola fez o apelo. Agora, depois, como eu disse, mas esse tipo anda a conspirar em quê? Anda a fazer o quê? Está a preparar o quê? Corta. E como eu disse, de 200 e tal, ficaram aí uns 20, já não me lembro quantos foram. Porque eram aqueles que... Não, esses estão mesmo, há provas, não sei o quê, que estão... Era se há provas... o José Almeida Araújo, não é? Do Partido do Progresso. Sim. Se há provas, então esses vamos mesmo prender preventivamente. E a ideia era prender preventivamente e depois libertá-los rapidamente. Depois o processo foi o que foi, não é? O processo foi o que foi. O Cousa, como eu disse, ainda lá estava... Não, e muitos ficaram presos muito tempo, ou seja, porque também ninguém teve tempo para estar a tratar disso, não é? Não houve investigação e havia outras coisas a acontecer. É a mesma coisa... Mas já viu o aleatório, não é? Apanhou-os no comando, quando teve depois o comando da região militar de Lisboa, passado muito tempo, um ano e tal. Se por acaso tivesse cruzado com os processos antes, tinham sido, se calhar, ou libertados logo, ou qualquer coisa. É a mesma coisa. Mas, na verdade, nesse período, então, estamos a falar de muita gente que teve um ano e tal preso, famílias... É a mesma coisa dos célebres mandatos em branco, prisão em branco, assinados pelo Otelo. E que o Otelo nunca teve... Começam aí, não é? Esses mandatos em branco começam aí, não é? Começam na sequência do 28 de setembro, não é? A seguir. Não, a certa altura o Copcon era uma espécie de agente judicial, digamos assim, também. E, portanto, estava ligado ao Poder Judicial, era preciso ir prender alguém, o Otelo tinha que assinar e, portanto, o Otelo deixou mandatos assinados em branco para serem preenchidos pela entidade competente. Simplesmente o Otelo, como é o Otelo, como era o Otelo, quando foi no 25 de novembro e no 11 de março também, não é? E não é preso no 25 de novembro, e nós dizemos, vai ali ao teu gabinete, tira de lá os teus pertences e tudo, o que lá tiveres, o tipo tonto, deixou lá os mandatos em branco. Eu podia-os ter tirado, mas deixou-os lá, que depois, ainda hoje se fala como se fosse uma coisa... Não, é uma coisa que na altura, eu lembro-me que um dia o Otelo, no Conselho de Relação, faz uma intervenção desse tipo. Vocês estão-me a dar a responsabilidade a mim para executar prisões, para não sei o que mais. Mas as decisões são vossas. Eu vou executá-las. Mas depois eu é que fico responsável. Um dia mais tarde é a mim que me vão responsabilizar. É isto. Portanto, o processo, é o que eu digo, o processo foi um processo que não foi feito com régua e esquadro. Muito. Nós conseguimos evitar que se fosse para o abismo, não é? Mas nós estamos ali reunidos e eu tinha posto o 25 de Abril sobre rodas. Tinha posto. Tinha contactado as unidades, os capitães, preparado, à minha ordem, se for preciso, saímos outra vez para fazer a ação que for necessária. O 25 de Abril foi posto sobre rodas no 28 de setembro. E estamos nisto quando chega o Vítor Alves e o Melo Antunes, vindos da reunião em Belém com o Presidente da República, eles eram ministros, e dizem assim, perdemos. Já perdemos. O Spínola está a controlar a situação toda, já perdemos. Portanto, isso no dia... A 27. 27. No dia 27. Já perdemos. O Otelo está preso, detido, entre aspas, em Belém, na presidência, não deixam sair.
o Rorrega e mais não sei quê já se demitiram do governo, o Spínola não sei quantos, o Vasconcelos não sei quantos, aquilo, o Spínola agarrou a situação e nós já perdemos. E eu disse, já perdemos? Até eu estive a pôr o 25 de Abril sobre rodas e vocês chegam-me aqui e dizem-me que já perdemos. Vão ter notícias minhas, eu vou ao Copcon. E saí dali, fui para o Copcon, chego lá e encontro o chefe de Estado-Maior, especialmente abatido. Já perdemos, não sei o quê. Já perdemos o quê? Traga-me aí a lista das unidades. E ele traz-me a lista das unidades e agora vamos pôr aqui uma folha. De um lado pomos a questão do nosso lado, do outro lado pomos a questão do outro lado, do lado da Spínola. E começámos a correr as unidades e ele dizia, essa não sei eu, ponho do nosso lado porque falei com o frontal. Tá. E estou nisto, quando acontece o episódio, que é a resposta às afirmações que o Monge fez, de que tinha, nessa altura, correu a notícia de que o Diniz Almeida tinha saído com os obuses para atacar Belém. E o Spínola foi a Cavalaria 7 e sacou um pelotão para defender Belém. E, o Spínola não, o Monge foi a Cavalaria 7, ele disse que o fez e de facto fê-lo. Simplesmente eu estou nesta discussão com o chefe de Estado-Maior, que a certa altura me diz assim, mas afinal, porque do lado do Spínola estavam 2 unidades e do outro lado estavam todas as outras unidades do país. Afinal, nós temos mais força, pois estamos nisto. O meu capitão está ali, um alferes de Cavalaria 7 que quer falar consigo. Então mande-o lá vir. E ele vem, apresenta-se, eu confesso já não me lembro o nome dele, há tempo tentei esclarecer se era o Maia Loureiro, não era. Ele apresenta-se ao meu capitão, eu sou o alferes frontal, estou a comandar o pelotão de reconhecimento de Cavalaria 7 que recebeu ordens para sair para defender a presidência da República. Venho-lhe aqui dizer que estou às suas ordens, quando quiser eu viro os tubos para dentro. Portanto, eu, sim senhor, obrigado, já sei isso, espero que não seja preciso. Portanto, de qualquer maneira, obrigado, já sei que conto consigo. Portanto, a tal defesa que o Monge tinha arranjado, estava-se a passar isso. E eu digo ao Artur Batista, que era o chefe de Estado-Maior do Copcon, e digo, telefone-me aí para Belém, para o hotel. E ele telefona, vem ao hotel ao telefone, e eu digo, passo-me o telefone. Hotel, respondes-me sim ou não? Estás acompanhado? Sim. Podes sair daí se quiseres? Não. Então põe o microfone o telefone de maneira que quem te está a acompanhar ouça o que eu te vou dizer. Tem calma. Põe o telefone de maneira que eles ouçam. Dou-te meia hora para te apresentares aqui. Se dentro de meia hora não te apresentares aqui, eu vou ir tirar-te. Mas vou tirar-te à força. Portanto, tens meia hora para te apresentar. Os tipos que estão ao teu lado ouviram, mas espera aí, não faça nada. Dou-te meia hora. Bem, o tipo, passados 2 minutos, ou 5 minutos, vem, pronto, não faças nada, eu vou já para aí, não faças nada. Já passaram 5 minutos, já tem só 25 minutos. Eu vou já para aí, não faça nada. Bom, chega o hotel ao Copcon, ganhamos, não sei o quê e tal. E vinha acompanhado pelo Firmino Miguel, o Pedro Cardoso, eram 3 ou 4 tenentes-coronéis espinolistas. E eu olho e digo assim, mas o que é isto? Mas agora vens vigiado? Vamos já ali para dentro, para o teu gabinete, para discutir a situação e fazermos a exploração do sucesso, a tal exploração do sucesso. E os outros iam entrar e eu digo, não, vocês não entram. Vocês arriscaram, perderam, agora vão sofrer as consequências. Mas nós somos amigos, ó Vasco Lourenço. Está bem, nós somos amigos. Mas vocês fizeram o que fizeram e agora vão perder as consequências e para já não entram aqui e nós vamos tratar disso.
estive a discutir com o Otelo, a dizer temos tudo controlado. O Spínola, depois disto, convoca para o dia 28, para o dia 29, portanto, entretanto, a manifestação não se dá, há aquelas cegadas de cruzarem um gajo que trazia uma caçadeira, enfim, isso depois foi as cegadas todas que houve, pá. Muitas armas, não houve muitas armas, na minha opinião, nos tipos que vinham para a manifestação. Portanto, fizeram-se as barricadas, o que deu, de facto, uma sensação de que os populares tinham evitado os que vinham para a manifestação da maioria silenciosa, e o Spínola convoca o Conselho dos 20, e eu lembro-me de uma cena que, a certa altura, o Pinto Soares, que era um coração, e é um coração de ouro, pá, muito sensível, me dizia, quando nós entramos, epá, o Jaime, que era o Jaime Silveira Marques, está ali fora, não entrou para a reunião, chora que nem uma criança. E eu lhe disse, epá, eu há 15 dias fui ao gabinete dele a aconselhá-lo a sair pela porta grande. Sair de chefe de Estado-Maior do Exército, a dizer que, como as coisas estavam a evoluir, ele ia ser corrido se continuasse. Ele não quis, agora, olha, sofre as consequências. Deixa-o chorar. Mas nós vamos para a reunião com o Spínola e começamos a discutir a situação. E o Spínola, puxa, enche o peito e diz, eu é que não quis o confronto, porque só à minha custa tinha a cavalaria toda. E eu digo, meu general, mais uma vez, os idiotas que andam à sua volta só lhe dizem o que acham que o senhor quer ouvir. O senhor tinha a cavalaria toda. Olha, qual é a unidade principal de cavalaria? Escola Prática de Cavalaria de Santarém. Estava às minhas ordens, tinha falado com o Salgueiro Maia para repetirmos o 25 de Abril, se fosse preciso. O 25 de Abril estava sobre rodas, porque eu pus sobre rodas. Cavalaria 7, olha, e contei-lhe o episódio que se tinha passado. Um dos idiotas que anda aqui à sua volta convenceu-se que vinha aí o Raliz e mandou sair um pelotão de cavalaria 7 e contei-lhe este episódio do Alferes. Você tinha o quê às suas ordens? Não tinha nada. O senhor não tem poder nenhum militar, porque nós é que controlamos. Bem, eu penso que eu sabia que havia na mesa da presidência tinha um botão de campainha assim junto por baixo no lugar do presidente. Ele deve ter carregado no botão, abre-se a porta da sala, que é agora a sala que é agora o gabinete do Presidente da República, abre-se a porta e entram de rolão o Firmino Miguel, que era Ministro da Defesa, o Pedro Cardoso, que era o chefe da segunda repartição, portanto, das informações, e mais não sei quem. Não sei quê, Cova da Piedade, está tudo aos tiros, a população anda aos tiros, a GNR andou aos tiros à população, aquilo está tal, não sei quê, tal. E diz o Firmino Miguel, eu, para vir para aqui, fui parado em 3 barricadas e, apesar de me identificar como Ministro da Defesa, fui obrigado a mostrar o porta-bagagens para mostrar que não trazia nada, tal. E eu digo assim ao Firmino Miguel, eu quando vim para aqui, pararam-me em várias barricadas, assim que viram quem era, siga, ninguém me pediu para abrir, você deve estar muito mal visto aí junto da população. Bem, mas então, ao Pedro Cardoso, que era o homem das afirmações, então conte lá as informações. E o Pedro Cardoso começa a fazer um relatório de informações sobre a situação dos últimos 8 dias. E eu digo, Pedro Cardoso, desculpe lá, isso que você está a dizer, já eu recebi num relatório que você nos mandou há 5 ou 6 dias. Pá. Não, eu quero saber, nós queremos saber o que é que se está a passar na Cova da Piedade e não sei o quê, afinal, o que é que se está a passar? Sobre isso, o Pedro Cardoso era uma mula de primeira apanha, o Pedro Cardoso diz, eu sobre isso não sei nada. O quê? Bem, eu viro-me para o presidente Costa Gomes, na altura não era presidente, era chefe de Estado-Maior-General,
Meu general, é capaz de utilizar o helicóptero que trouxe o Xarais, o Xarais tinha chegado de helicóptero e estava pousado lá na parada lá de Belém, é capaz de utilizar o helicóptero que o Xarais trouxe e ir à Cova da Piedade, sobrevoar e ver o que é que se está a passar. Sim. Xarais, importa-se com o nosso general, nunca se sabe o que é que pode acontecer no meio, pelo menos vai você... Sim, saíram os dois, nós ficámos, passado um bocado, chegaram, não se passa nada na Cova da Piedade, está tudo calmo, não se passa nada. Bom, estamos nisto, e diz o Spínola, pronto, vamos reunir o Conselho de Estado. Os conselheiros já tinham sido convocados, portanto, fui só juntar os 7 conselheiros de Estado que eram nomeados pelo Spínola, os civis e 2 militares. Eram 5 civis e 2 militares. E entraram e fizemos uma reunião do Conselho de Estado. E o Spínola disse, eu vou declarar o estado de sítio, mas sou obrigado a ouvir o Conselho de Estado. Quero ouvir a vossa opinião. E todos nós, naturalmente, manifestámos-nos contra a declaração do estado de sítio e eu lembro-me perfeitamente da intervenção do Freitas do Amaral. Eu estava sentado, à minha direita estava a Isabel Magalhães Colasso e depois estava o Freitas do Amaral. E lembro perfeitamente da intervenção do Freitas do Amaral. Freitas do Amaral dirige-se aos 2 militares nomeados pelo Spínola, que era o Bruno e o Rafael Durão, para que disse, e diz, eu gostaria que me dissessem se nós declararmos o estado de sítio, se temos condições para o impor. E os 2 disseram, não há condições para impor o estado de sítio. Muito obrigado, e diz o Freitas do Amaral, sendo assim, eu manifesto-me contra a declaração de estado de sítio. Mas eles dizem isso em frente do general Spínola. Sim. Sendo assim, eu manifesto-me contra a declaração de estado de sítio. E diz o Spínola, eu, para declarar o estado de sítio, sou obrigado a ouvir o Conselho de Estado. Mas não sou obrigado a seguir a sua decisão, porque a decisão é minha. E a Magalhães Colasso intervém e diz, com certeza, Sr. Presidente, tem este poder. Agora, se o fizer, assume a responsabilidade de o fazer contra a opinião da totalidade dos membros do Conselho de Estado. Porque tinha sido unânime. Ninguém tinha dito, mesmo o Bruno e o Coelho não se tinham manifestado a favor. Está bem, eu vou decidir e depois não sei o quê. Acabou a reunião. E eu assisto, e recebo uma boa lição na altura, assisto à conversa do Freitas do Amaral com a Magalhães Colasso. O Freitas do Amaral era um jovem, tinha sido aluno dela, tinha-lhe muito respeito, e diz assim, senhora professora, a senhora acha que ele vai declarar o estado de sítio? E a Magalhães Colasso diz assim, não pode. Mas não pode porquê? Porque ele, para declarar o estado de sítio, tem que ouvir o Conselho de Estado. E ele não ouviu o Conselho de Estado. Ele ouviu os conselheiros de Estado. O Conselho, como órgão, não tomou uma posição, porque tinha que votar, isto é, eu posso ter uma opinião contrária à sua, mas a sua intervenção pode influenciar a minha decisão. E na altura do voto, eu posso mudar a opinião que tenho. E, portanto, o que conta é a posição do órgão. E eu não tinha feito. E eu aprendi, digo assim, aqui está uma boa lição que aprendi. Mas diga só uma coisa. Quando temos alguém como o Almeida Bruno, o Rafael Durão e o Almeida Bruno, que em princípio são pessoas próximas do general Spínola. Muito próximas. Mas que não estão na linha do general Spínola ao pronunciarem-se. Quer dizer, então quem é que apoios é que tinha o general Spínola? Repara, os 2, na minha opinião, e eles não tiveram grande intervenção, os 2 estão condicionados porque veem que não há condições para declarar o estado de sítio. Aliás, quando o Freitas do Amaral se pergunta a eles. Quando o Sr. Coronel, na reunião com a Comissão Coordenadora, diz ao general Spínola
que ele não tem poder militar, como é que ele reagiu? Não, carregou no botão e fez carregou no entrar, botão, foi isso? E fez entrar de roldão os outros a dizer, naquele momento. a dizer que estava... Foi, O país não, estava no nem me caos. respondeu. Nem respondeu. Não, eu disse, o senhor continua aqui com uns idiotas à sua volta que só lhe dizem o que você quer ouvir. E, portanto, o senhor não tem poder nenhum. Tem a cavalaria? Não tem, a cavalaria tem. O senhor não tem poder nenhum. E acha que ele tinha noção disso e que estava apenas a fazer bluff e a tentar pressionar-vos a vocês, a impressionar-vos? Não, o jogo é assim, não é? Pois. A dialética é assim. Agora, o que é facto é que nós saímos e ele manda convocar o Conselho de Estado para o dia 30. Portanto, essa reunião é dia 29, acaba assim, e ele manda convocar o Conselho de Estado para o dia 30. E começa-se a discutir entre nós, na Comissão Coordenadora, como é que é. Ele vai admitir-se ou não vai admitir-se? Vai resignar ou não? A maior parte das pessoas, porque era a 6ª vez que ele já tinha ameaçado 6 vezes que se resignava. E eu digo, desta vez vai resignar. Não sei o que, vai. Não tenho dúvida nenhuma. E depois posso... Porquê é que não tinha, achava... É a minha leitura. Era a sua intuição. É assim, a certa altura, dentro do grupo dos nobres, havia um tenente-coronel, major tenente-coronel, que devem conhecer de nome, que era o Aventino Teixeira, que era um tipo MRPP, mas que era um tipo extraordinariamente inteligente, mas cuidado com ele. Mas ele um dia disse numa reunião, virando-se para mim, reunião aqui o Vasco é de longe de nós o que tem mais instinto político. Pronto, as coisas ainda não estão a acontecer e ele já está a ver que vai ser assim. Bom, enfim, foi um elogio que ele me fez, vale o que vale. Mas o que é facto é que nesse dia, 29, eu digo, o Sofino amanhã vai demitir-se. Nem pense nisso. Ele já ameaçou não sei quantas vezes amanhã e temos que nos preparar para isso. E ainda se pôs a hipótese, o Melo Antunes foi um dos que pôs a hipótese, nós vamos proibir a transmissão do discurso dele. Porque convocou a televisão, não sei o quê, vamos proibir E era um receio que ele apelasse ainda a qualquer coisa? A transmissão. E eu digo, Mas era um receio de um apelo a um golpe? Ele diz, não sabemos o que é que ele vai dizer, vamos... E eu digo, não, vamos permitir a transmissão. Porque nós não vamos ser acusados de calar a voz, seja quem for. Ele dirá o que disse. No dia seguinte, ele fez um discurso que eu considero criminoso, porque ele faz um discurso em que diz que estamos no caos. Quer dizer, é um discurso absolutamente catastrófico. Nós estamos... E eu penso que foi um discurso criminoso para o país. Porque o Presidente da República, mesmo naquela situação, não tem o direito de fazer as afirmações. Eu já não tenho bem presente que tipo de discurso ele fez, mas isso está publicado de certeza. É um discurso absolutamente catastrófico e resigna. Ele resigna, como nós já estávamos à espera. Enfim, eu lembro-me que ia tendo uma zanga com o António Ramos, que era o capitão Para, que disse que era o ajudante de campo dele. E quando o Espino acaba de fazer o discurso e vai para sair, ele vira-se para mim, no gabinete dele, que era mesmo ao lado, não é? Vocês é que não sei quem é que são responsáveis. E ele avança para mim como quem me quer bater. E eu ponho assim a mão, lembro-me que foi num telefone e digo, não deixes mais um passo, nem faças o que pensas que vais a fazer. O que estás a pensar fazer. Se o tentares, leva já com este telefone para a cabeça abaixo. E ele parou, não sei o quê, não, vamos continuar amigos, Mas, portanto, e o Spínola saiu e nós reunimos rapidamente e foi eleito porque a junta de 7 elementos tinha o Costa Gomes, o Pinheiro Azevedo e o Rosa Coutinho, que estava em Angola. E agora, a junta é que nomeia o seu presidente. E então, o Rosa Coutinho diz, eu voto no Costa Gomes,
O Costa Gomes aceita, telefona-se, o Rosa Coutinho não, Pinheiro de Azevedo, telefona-se ao Rosa Coutinho, sim senhor, e é escolhido por unanimidade dos três o Costa Gomes para Presidente da República, e pronto. Mas diga uma coisa, ainda estariam dispostos a aceitar a continuação do General Spínola se ele... Não, se ele não se demitisse, nós não íamos demitir. Não iam demitir, não, pois. Não. Agora, nós dissemos, pronto, vamos ver como é que é. A Junta, ele é o Presidente, eu é o Presidente da República. Eu disse, ele desta vez vai se demitir. Não vai. E se não fosse, continuava. Sabe-se lá com que efeitos, não é? Pois, agora, mas quer dizer, mas não estavam não tinham ali... Não, nós nunca tomámos a decisão de demitir o Spínola. Nunca tomámos essa decisão. É ele que toma a decisão de sair. E vai conspirar e depois vai fazer o 11 de março. Não é? E ainda só sobre o General Costa Gomes, nessa altura já tinha uma boa relação ou uma grande confiança no General Costa Gomes? Nós sempre tivemos boa relação com o General Costa Gomes. O General Costa Gomes era uma pessoa, enfim, com quem ao longo do tempo eu tive algumas pegas, mas que foi fundamental em todo o processo, na minha opinião, mas era uma pessoa... ele era conhecido pelo Rolha. Ele era conhecido pelo Rolha. Era um homem que, pronto, e connosco, eu contei-lhe já a cena do documento em Graça Antunes e outras, e depois mais tarde vai haver outras, quando do documento dos 9, mas o Costa Gomes era uma pessoa que, pronto, tinha uma boa relação connosco. E, portanto, ele ficou presidente e as coisas normalizaram-se, digamos assim, dentro desse conceito. Não houve dúvida nenhuma de ninguém, portanto, de que seria ele. Ele próprio também não hesitou antes de aceitar. Não. Aliás, nós já tínhamos... Nós, por exemplo, aquela cena que eu contei, que dissemos ao Bruno, chamámos ao Bruno, pode dizer ao Presidente que nós aceitámos a admissão, antes de fazermos isso, tinha ido ao Costa Gomes e tinha dito, meu general, passa-se isso. O Presidente do Spínola está a dizer que se vai demitir. Nós vamos aceitar a admissão e o senhor vai ficar Presidente da República. Ele tinha-nos dito que sim, portanto... As relações eram disso. Também já era uma quebra de lealdade, digamos assim, com o Spínola, não é? Ele estar a dizer que sim antes, sequer dele se demitir. Enfim, as relações deles os dois foram sempre... Pronto, eles eram amigos pessoais, o Spínola fez o bypass para ser Presidente da República, nós tínhamos escolhido o Costa Gomes para Presidente da República, para Presidente da Junta, portanto, há ali um bypass, a malta disse toda, se cá se tivesse, tinha sido o Costa Gomes, não tinha sido o Spínola. E já tinha contactos com os partidos nessa altura? Não, os partidos, por exemplo, o PS. O PS faz o primeiro congresso em novembro de 74. A Maria João Avilés, no livro sobre o Mário Soares, diz que o Mário Soares que acusava o MFA de ter tomado o PS por dentro no primeiro congresso. Porque foi quando se gerou aquela facção do Manuel Serra e que dividiu. E teve alguns apoios, tenho a impressão que do Rosa Coutinho, do Martins Guerreiro, houve ali alguns apoios disso. E se eu não? Eu já lhe vou dizer. Não. E eu respondo, eu já respondi publicamente na altura, o PS é que tentou tomar o MFA por dentro. Porque o PS, através do Manuel Monge e do Bruno, levaram alguns militares de Abril a esse congresso. O Marco Júnior, o Salgueiro Maia, o Manuel Monge estiveram nesse congresso. E eu, na altura, né, chateei o Salgueiro Maia e o Marco Júnior por terem ido ao congresso. A mim então me convidaram e eu não disse, o MFA não é partidário. Nós não queremos que os partidos funcionem, todos, livremente, mas o MFA não é partidário e, portanto, jamais tomarei uma atitude dessas. E não fui ao Congresso.
E chateei os outros, vocês não tinham nada que lá ir. Mas também convidaram a si. Sim, sim. Quem é que convidou? Já não me lembro se foi o Manuel Alegres, quem foi, alguém com... Pronto, portanto, como eu disse, o PS tentou tomar o MFA por dentro na altura. E fizeram bandeira que os tinham lá tido no Congresso. Na altura foi notícia. Que os capitães de Abril, fulano de tal e fulano de tal, estavam lá. E eu, na altura, chateei-os, lembro perfeitamente. Vocês não tinham nada aqui ao Congresso, porque isso é uma coisa... Não chegou a estar presente. Eu nunca fui. Só uma precisão em relação ainda ao Congresso do sim. PS. Essa tentativa, quando diz que o PS tentou apoderar-se do MFA, de alguma forma, não é? Isso era uma tentativa da ala Mário Soares ou também houve diligências, de alguma forma, de Manuel Serra para tentar recrutar? Não, Manuel Serra fartou-se de me chatear para eu ir ao Congresso. E eu disse não. Eu Manuel Serra, conhecia-o pessoalmente. Porquê? Porque o Avelino Rodrigues, que tinha sido meu capelão, nas Caldas da Rainha, deixou de ser capelão e casou-se. E eu fui ao casamento do Avelino Rodrigues em fins de 72. Em fins de 62. Ainda não tinha começado a conspiração e estava eu longe de pensar meter-me naquilo em que me meti. E vou ao casamento e o Avelino Rodrigues diz, olha, não sei se sabes, um indivíduo chamado Manuel Serra, que, não sei se sabe, a alcunha dele era o Manecas das Intentas, que se meteu aí no golpe de Beja, não sei o quê, depois se disfarçou-se de padre para ir para uma embaixada, esteve 11 anos preso, entretanto foi libertado, vai ao meu casamento, eu vou-te apresentar. Eu, está bem. E no casamento, no copo d'água, a certa altura, o Avelino diz, Manel, olha, apresento-te aqui o meu amigo Vasco Lourenço, que é um capitão amigo, e o Manuel Serra ia-me estender a mão para me cumprimentar, e quando houve capitão, instintivamente faz isto, tocou. E diz-lhe o Avelino, o tipo é capitão, é militar, mas é um tipo da malta, é um tipo porreiro. E eu digo, mas sou capitão, mas vai ser por pouco tempo. Eu estou a pensar sair da tropa, estou farto daquilo, e estou a pensar sair da tropa. E o Manuel Serra dá-me uma lição logo, porque diz assim, uma lição de voluntariedade, diz assim, espera aí, se és dos nossos não vai sair que não nos vai ser útil. E eu olhei para ele e digo assim, mas ouve lá, tu não acabaste de sair da prisão de 11 anos? Sim, até estás a pensar meter-te já noutra, com mais força do que nunca. E eu digo, aqui está um tipo... Portanto, eu conheci o Manuel Serra, depois, durante a conspiração, houve não sei se foi o Durão Clemente, se foi o Matos Gomes, da Guiné, que me mandou uma carta através de um amigo do Manuel Serra, para o Manuel Serra me entregar. Disseram-me isso e eu fui à casa do Manuel Serra, que era ali em Nova Oeiras, sozinho, à noite, e às 9 horas da noite. Cheguei lá, deu uma carta e depois diz-me assim, ouve lá, mas tu andas sozinho, não tens medo da PIDE que anda atrás de ti e tal. E eu abri o que chamávamos a mariconera, que era uma bolsinha, tirei uma pistola e digo assim, estás a ver? Eu tenho a mania que se agarro nisto, ponho a bala onde quero. Se me tentarem prender, das duas uma. Ou me abatem antes, ou se me deixam deitar a mão à arma, eu atiro a matar. E diz-me ele, foi isso que nos faltou em 61, essa vossa determinação, não sei o quê. Não. Portanto, tinha com o Manuel Serra uma boa ligação. E ele tentou forçar para eu ir ao Congresso. Apoiá-lo. Apoio. Claro. E eu digo, não, eu não me meto nisto. Isso é um problema entre vocês. Os partidos é que têm que resolver o problema, nós militares. E por isso chateei, de um lado, o Rosa Coutinho e o Martins Guerreiro, que foram para um lado, e chateei o Marcos Júnior. E não chateei o Manuel Monge, porque isso já não valia a pena chatear, mas isso, enfim. Mas e parecia evidente quem é que ia ganhar este Congresso, não? Não, eu queria lá saber agora quem é que ia ganhar. Francamente, não. Entre o Serra e o Mário Soares? Não tinha...
eu considerei que o Manel Cerne, como se verificou, estava, como é que se diz, a radicalizar as posições. Achei normal que fosse a facção Mário Soares e que o Manel Serra ficasse em minoria. Continuei a dar com os dois lados. Depois tivemos uma ação complicada que foi quando foi da Unicidade Sindical. A Unicidade Sindical é um processo que aparece logo no início de 75, é aprovada no Conselho dos 20 por unanimidade. O Conselho dos 20 mas com um princípio, que é, nós consideramos que os trabalhadores não se devem dividir. E, portanto, vamos obrigá-los, entre aspas, a terem só uma central sindical e entenderem-se. Simplesmente, as organizações sindicais vão ser feitas a partir do zero. A partir do zero, isto é, vai-se começar, não se vai pegar numa organização que já existe. Isto é teórico, é idealista, é ingênuo, mas foi assim que se passou. E, portanto, vão partir do zero, vão fazer eleições e não sei o que e tal. E, por isso mesmo, nós aprovámos todos a Unicidade Sindical. Vai depois à Assembleia do MFA e é aprovada por enorme maioria. Ficaram aí uns 10 a votar contra, não sei o quê. E eu, como porta-voz da Comissão Coordenadora, não do Conselho dos 20, mas neste caso da Comissão Coordenadora, há até uma fotografia em que nós estamos todos, eu informo que tinha sido aprovada a Unicidade Sindical. E o Manel Alegre, depois num comício, responde-me que não tem medo de sobrolhos franzidos ou cerrados ou não sei o quê, já não me lembro. Porque acho, segundo eles, eu terei cerrado um bocadinho o sobrolho quando fiz essa afirmação de que era assim. Bem, e já agora posso dizer que esse facto, depois na continuação, é o motivo da primeira divisão entre mim e o Vasconcelos. A primeira divisão que se dá a sério no Conselho da Revolução entre mim e o Vasconcelos é por causa da Unicidade Sindical. Porque nós tínhamos comprometido, tínhamos decidido no Conselho dos 20 que a Unicidade Sindical era imposta, mas que o Primeiro-Ministro e o Ministro do Trabalho, que era o Costa Martins, iam implantar as medidas que tinham sido aprovadas. Isto é, tudo vai começar do zero. Mas eles depois, sim senhor, Central Sindical Única, a CGTP. Não, a CGTP não existia para este efeito. A CGTP tinha que se envolver e conquistar depois, se quisessem os seus homens, conquistar, mas na formação, na criação. Isto, passado esse tempo, eu digo assim, isto é utópico. É extraordinariamente ingênuo, mas foi isto que nós pensámos. Nós, com a nossa inexperiência, pensámos. E quando isso não passa, eu acuso o Vasconcelos e o Ministro do Trabalho, portanto, o Primeiro-Ministro Vasconcelos e o Ministro do Trabalho, Costa Martins, de nos terem traído. E disse isso no Conselho mesmo? No Conselho da Revolução. Da Revolução. Já. E eu digo, eu convenci, fui um dos paladinos, e convenci a Assembleia do MFA a votar quase por unanimidade a Unicidade Sindical. Foi votada, teve aí uns 10 votos contra em 200, portanto, pode-se dizer que é quase por unanimidade. Vocês traíram. Eu sinto-me traidor em relação aos tipos que convenci, porque eu convenci-os dentro de determinados princípios. E vocês, quando não levam à prática isso, estão-me a trair. Estão-nos a trair a todos e eu estou a trair os outros. Eu senti-o assim. Porque envolvi-me de tal maneira a defender a Unicidade Sindical que depois, ao ver que tudo estava a ser feito daquela maneira, nos gabinetes, eu não concordei. E depois... E aí percebeu que tinha sido um erro? Não.
Não, teoricamente, vamos lá ver, teoricamente, os trabalhadores não estariam melhor se tivessem só uma central sindical. Pergunto. Contra a liberdade, não é? Não. Tem vários problemas aí. Não, mas pronto, mas eu estava a pensar na visão na central altura. sindical onde se pratica a liberdade. E nessa altura o que é que suspeitou das intenções de Vasconcelos? Achou que ele estava... Repara, a situação evoluiu enfim, depois desta, da central sindical, há uma outra vez, que talvez seja a primeira vez que eu também tenho um choque grande com o Vasconcelos no Conselho da Revolução, que é quando foram feitas as nacionalizações. E passado relativamente pouco tempo, há uma empresa nacionalizada que entra em greve. Os trabalhadores entram em greve. E nós vamos para o Conselho da Revolução, fazemos a análise político-militar que fazíamos sempre, e o Vasconcelos tem uma intervenção a dizer que os trabalhadores tinham razão para entrar em greve. Portanto, defende que os trabalhadores tinham razão. E eu tenho uma intervenção e digo, espera lá, eu preciso esclarecer uma coisa. A empresa está nacionalizada. Está. Quem nomeia a administração é o governo. É. Então, porque se você acha que os trabalhadores têm razão, você dá instruções à administração para fazer o que os trabalhadores querem e não é preciso ver a greve. Você está-me a dizer que os trabalhadores de uma empresa nacionalizada têm razão e você, como Primeiro-Ministro, dá instruções à administração e a administração faz o que os trabalhadores querem e não precisam entrar em greve. E é a primeira vez que eu ouvi falar na teoria da terra queimada. Que foi o Pereira de Moura que a defendeu. Não, é preciso destruir tudo para depois reconstruir. Ele disse isso mesmo assim. Sim, foi uma pega tremenda. E já agora, depois, com o PS, quando é que, depois do Manel Alegre dizer que não tinham medo de sobrolhos franzidos, ou cerrados, ou não sei o quê, quando é que eu tomo uma posição que agrada ao PS e que permite um outro tipo de aproximação? É numa Assembleia do MFA, né? E talvez não sei exatamente quando, mas talvez em maio, junho, ali no início do processo revolucionário em curso, mas é numa Assembleia do MFA em que a certa altura se fazem intervenções radicais e há quem proponha a prisão do Salgado Zenha, que era ministro, e de outro ministro. E eu salto para o microfone, tenho uma intervenção muito dura contra quem está a propor isso. Quem era? Já não me lembro, não faço a mínima ideia. Era um tipo portanto, qualquer que propôs isso. Não era figura para eu poder recordar-me foi A, B ou C. Eu sei que faço uma intervenção extraordinariamente dura e ela vem cá para fora. E, portanto, perceberam que eu não era pró-comunista ou não sei o quê, porque o rótulo de comunista tive na testa muito tempo. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo. Voltamos agora para a segunda parte da conversa com o Coronel Vasco Lourenço. Como é que é surpreendido pelo 11 de Março? E como é que se movimentam as principais peças? Nós havia a discussão à volta de eleições ou não eleições. Nós, portanto, defendemos sempre que iria haver eleições, e a certa altura
Nós quem? A Comissão Coordenadora. Comissão Coordenadora do MFA. Quando falo nós aqui é a Comissão Coordenadora. E a certa altura, inclusivamente, a demonstração da nossa ingenuidade, mas ao mesmo tempo da demonstração de que não estávamos propriamente com más intenções, é que a guarda militar ao Palácio de Belém era feita pelos paraquedistas. E um dos oficiais que comandava a guarda, que comandava a força que lá estava, era o antigo ajudante de campo, o António Ramos, que eu disse há bocadinho, o ajudante de campo do Espírito. E soubemos, a certa altura, que tinha estado preparado um golpe para prender a Comissão Coordenadora quando fosse uma reunião a Belém. Falhou porque enfim, a incompetência deles fez-los falhar. E nós soubemos, e eu, por exemplo, passei a ir armado para o Conselho da Revolução, para o Conselho dos 20. Passei a ir sempre com uma pistolazinha Havia mais gente armada lá no... Sim. Não, porque nós soubemos que tinha falhado uma tentativa para nos prenderem, e eu digo, a mim, se me deixam agarrar a arma... Mas esse plano para vos prenderem em Belém? Em Belém. Isso era uma ideia do Spínola, de alguma maneira? Sim, dos spinolistas. E que é pouco tempo antes do 11 de março? Foi aí em fevereiro. Só soube disso depois, portanto, não houve nada? Não, na altura soubemos, logo a seguir. Falhou. E por isso mesmo passei a ir armado. E digo, se me quiserem prender... Como é que soube que isso tinha falhado? Já não me lembro. Pronto. Nós tínhamos... Informações. As informações corriam e, portanto, não havia setores fechados. Não é? Bem, a certa altura, nós recebemos os camaradas do Porto que nos pedem, que estavam possuidores de informações sobre o ELP e o MDLP e vieram aqui a Lisboa. Fizemos uma reunião no dia 7 de março, em casa do Dom Pedro. E eles disseram-nos, detectámos lá em cima, nas informações que eles tinham infiltrados no MDLP, no ELP e não sei o quê, nós detectámos que está preparado um golpe que vai utilizar uma força da Força Aérea. Não sabemos qual é a base, não se sabe ainda qual é a base, vai atacar os ralis, não se sabe o dia. Isto é dito no dia 7 de março. E sabemos mais uma coisa. Sabemos que os aviões, os pilotos, que irão atacar os ralis, aceitaram sobrevoar, mas só atiram se forem atacados cá de baixo. Portanto, eles não aceitam atirar cá para baixo sem serem em resposta. E eu vir-me para o Inês Almeida e diz: a primeira coisa que fazes, se fores atacado, sais com uma força para fora do quartel e ocupas os edifícios que estiverem ao lado, para evitar que haja atiradores que atirem para os aviões, para que os aviões julguem que estão a ser atacados do quartel. E ele fez isso. Se repararam, ele saiu imediatamente com uma força e ocupou os edifícios. No dia 7, nesse mesmo dia, há uma cena em Setúbal em que a polícia mata 2 cidadãos. Dia 7 de setembro. No comício do PPD. Foi num comício do PPD. Esse pormenor já não manifestação. sabia. Pois, eu sei que há uma cegada em Setúbal e são 2 cidadãos que são mortos pela PSP. No dia 10, nós fazemos a reunião do Conselho dos 20, vai lá o Ministro da Administração Interna, que era o Costa Brás, vai lá o General, não me lembro agora o nome dele, uma pessoa com quem eu me dei muito bem, comandante da PSP, discutir como é que era aquela coisa da morte, porque tínhamos os tipos
esquerdistas a chatear a polícia tem que não sei o quê, o Costa Brás tem que não sei o quê, enfim. E nós discutimos no Conselho dos 20, eles apresentaram as justificações que tinham a apresentar e saíram, sem mais quaisquer consequências. E nós discutimos a informação que tínhamos que ia haver o golpe feito por uma base da Força Aérea. E confrontámos o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, que era o General Mendes Dias. Como é que é? Como é que é? Nós sabemos que temos informação que isto se vai passar. Como é que é? O General Mendes Dias jurou por todos os santinhos e mais alguns que a Força Aérea não estava metida e não ia fazer golpe nenhum. Jurou. E nós confrontámos-lo, não sei o quê. Bem, e dissemos, vamos avançar com a institucionalização do MFA. Vamos fazer uma proposta para levar à Assembleia do MFA e o Conselho de Estado e o Governo para fazer a institucionalização do MFA. Consistia ao quê nessa altura? O que é que era? Estava muito no ar. Que órgão é que íamos criar e com que poderes? Mas ainda não era claro. Não. Saímos dali, eram de Belém, seriam aí umas 11 da noite, meia-noite, fomos para o meu gabinete na calçada das necessidades, que era onde estava a Comissão Coordenadora. E fomos analisar e dizer, que proposta é que nós vamos fazer de institucionalização do MFA? Então, vamos lá pensar nisso, criar um órgão, não sei o quê, a Assembleia, e isso estava muito no ar ainda. Despedimos às 2 da manhã. No dia seguinte, dia 11, eu regresso ao meu gabinete e aí penso que foi por volta das 11 horas, eu decidi telefonar ao Diniz Almeida. Saber que está tudo bem, não sei o quê. Telefono para o Ralis e digo ao telefonista, olha, chama-me aí, daqui a Capitão Vasco Lourenço, chama-me aí o Capitão Diniz Almeida ao telefone que eu preciso falar com ele. E ouço o telefonista, meu Capitão, agora não posso, andam aqui uns aviões em cima que eu não sei o que é que está a passar, andam aqui uns aviões em cima e eu, pronto, já começou. Pontaria, timing. Não, já começou. Telefonei imediatamente para vários sítios, para os outros conselheiros e para vários sítios. Atenção, está-se a dar o ataque ao rally, já começou, vamos ver como é que é. E o que é que eu fiz? Primeiro fui à bomba de gasolina e atestei o carro. Foi a primeira coisa que fiz. A seguir, passei pelo SSI. A seguir, apanhei 2 ou 3 indivíduos e fomos ao PS e fomos ao PC a dizer, mobilizem para o rallies. Mobilizem, porque isto é um ataque, não sabemos exatamente o que é que se passa. E depois foi para o Copcon. Entretanto, passou-se o que se passou, não é? Aquela cena que ficou filmada pelo Adelino Gomes, etc., passou-se o que se passou. E no Copcon quem é que E eu estava? estou no Copcon, com o hotel, e chega o comandante dos paraquedistas, o Major Mensurado, comandante da Força Paraquedista, chegou e diz ao hotel, eu assumo a responsabilidade do que se passou, tiro os galões de Major e venho-me entregar para ficar preso. E o hotel diz assim, Mensurado, os teus homens precisam mais de ti agora do que nunca, pá. Tu vai para junto dos teus homens, depois vamos resolver a situação. E o hotel e eu pegámos nos galões e pusemos de outra vez em cima dos ombros, demos-lhe um abraço, vai. Mas quer dizer, mas ele não estava, portanto, na conspiração. Não, ele é o comandante da força que vem atacar o rallies. Mas quer dizer, mas estava ciente da conspiração, do que é que se passava? O que é que ele... Repare, o que é que se tinha passado? Depois fizemos. O Espino e outros avançaram
para os paraquedistas. Para tanques, não é? Para tanques. Convenceram, tinham 2 generais da Força Aérea envolvidos, convencerem de que vem aí uma matança da Páscoa, não sei o quê, é preciso não sei quantos. Eles, tal como o Sebastião Martins, depois disse ao Dinis de Almeida, tenho aqui este panfleto, não sei o quê, que ele diz, mas é por causa de um panfleto, põe a dizer e vamos atacar. E, portanto, o mensurado está comandante de uma força dos paraquedistas, recebe ordens do comandante, que era o Rafael Durão, vai lá atacar e ele vem com a força atacar. Vem cumprir as ordens que lhe deram, mas sem fazer ideia do que é que está a passar. É isso que eu estava a perguntar, portanto ele não sabia. Não. E, portanto, o mensurado diz isto e com um abraço meu e do hotel volta para junto dos seus homens. E já agora conto um episódio que eu costumo contar que se passou a seguir com o mensurado. O mensurado está preso em Caxias, juntamente com os outros que foram presos. E, passado algum tempo, nós nomeámos no Conselho de Revolução um trio, um de cada ramo, para coordenar a investigação que se estava a fazer sobre o 11 de março. Eu do Exército, o Rosa Coutinho da Marinha e o Costa Neves da Força Aérea. E a certa altura, o mensurado, a mulher, baixa ao hospital, em princípio para ser operada, e pede para o deixarem ir visitar a mulher. E vai, pede, e eu estou com o Costa Neves quando o Costa Neves diz, que é o tipo da Força Aérea, eu não tenho autoridade para autorizar o tipo a ir ao hospital, se o gajo me foge, porque o juiz, a entidade judicial a seguir chateia-nos, porque o gajo está preso e não sei o quê. E eu digo, posso eu resolver a situação? Até te agradeço. Mandem lá vir o mensurado. O mensurado vai ao meu gabinete, à frente do Costa Neves, e eu digo, como é que é? Dás a palavra de honra, garantes que depois de visitar a tua mulher, que voltas para a prisão? Com certeza, eu dou a palavra de honra. Então, olha, vai ter com a tua mulher, está lá o tempo que for necessário. Espero que o problema da doença se resolva e quando acabar apresentas outra vez e vais para a prisão. E ele saiu, mas vai lá, dá cá um abraço e agora vai ter com a tua mulher. O Costa Neves olhou para mim, mas o gajo pode desertar, então o problema é dele. Se ele desertar, é ele que fica desertor, quero lá saber agora. O mensurado, felizmente, resolveu o problema, a mulher resolveu o problema de saúde, voltou, apresentou-se na prisão. Depois, e voltou à prisão. E depois, ao longo da vida, ele já faleceu, ao longo da vida, a minha dificuldade era convencê-lo, porque ele estava chateado com o Costa Neves que não o tinha autorizado. E eu dizia, o Costa Neves não se sentia com força para fazer o que eu fiz, Ele, como disse, ele não pôs nenhuma entrave a que ele te autorizasse a ir. Mas ele não se sentia com força. Agora eu achava que tinha força para isso e para mais alguma coisa, mandei-te embora. E disse, se o gajo desertar, o problema é dele, fica desertor. Mas diga-me uma coisa, o que é que acha, portanto, que falhou no 11 de março, isto é, ou antes? O que é que falhou, no sentido, qual foi a razão pela qual o golpe não sucedeu? Era as pessoas que, por exemplo... Incompetência, quer dizer, mas ataca-se assim uma unidade, manda-se, por exemplo, o Sebastião Martins, que é é o capitão que vem comandar a força propriamente dita, o mensurado é o comandante da força, mas o operacional é o Sebastião Martins, que é aquele que tem o diálogo com o Dinis de Almeida. Certo. O Sebastião Martins é 2 anos mais novo que eu no Liceu de Castelo Branco. Estávamos muito bem, eu conheço. O Sebastião Martins é um homem, é o paraquedista, nós aos paraquedistas costumamos chamar calhau com olhos. Mas, portanto, é um homem limitado, mas pronto, vinha cumprir a missão dele, mas não vinha imbuído de nenhum. Quem estava na conspiração era o Alckmin Calvão e os outros marinheiros. Do MDLP e do ELP. Esses que andavam a pôr bombas e a atacar sedes de partidos
Isso mais tarde, não é? Isso um bocadinho mais tarde, foi. Não, foi logo a seguir. Foi logo a seguir. Foi logo a seguir. Mas nesta altura, portanto, o problema, segundo acha, era uma parte das pessoas que estavam a servir de operacionais no golpe não estavam dentro do golpe, quer dizer, não tinham ideia do que estavam a fazer. O golpe foi improvisado. Se nós repararmos, ao longo do processo todo, os ditos espinolistas e afins, porque o Alpin Galvão também era espinolista, mas era um tipo claramente de extrema-direita, se eu comparar com o Monge ou com o Bruno. Mas os ditos espinolistas e afins não acertaram uma. Em termos militares, agora falo como operacional militar, não acertaram uma. Portanto, fizeram tudo em cima do joelho, precipitadamente, vem aí a matança da Páscoa, não houve matança da Páscoa essa para lista ninguém. da matança da Páscoa, isso foi também uma conspiração de alguma forma? Não, a matança da Páscoa foi, hoje chamávamos de fake news. A matança da Páscoa... Criada por quem? A matança da Páscoa é uma lista que dizem que existe, que é veiculada para aqui pelo Serviço de Informações francês através dos espanhóis. Portanto, é uma conspiração, provavelmente da CIA, ou seja, de quem for, que gera aqui essa situação. Ela aparece e por isso mesmo ganha credibilidade junto a alguns. Porque eu admito que haja tipos que tenham entrado convencidos que havia mesmo a lista da matança da Páscoa, que nunca existiu, nunca ninguém a viu. Mas eu tenho que admitir que há indivíduos que se envolveram que estavam mesmo convencidos que a lista existia. Porquê? Inclusivamente, ela é vinda de fora. Agora, como? Logo no dia 11 de março, eu, pessoalmente, depois o Rosa Coutinho, na Assembleia Dita Selvagem, pôs-lhe os nomes, mas eu, pessoalmente, diz assim, meus senhores, aqui temos um conspirador que esteve por trás disto. Eu tenho dúvidas se foi a CIA ou se foi o KGB. Um dos dois foi de certeza absoluta. Esteve por trás disso. E o Rosa Coutinho... Tinham interesses muito diferentes, não é? Nesse momento. Não. E o Rosa Coutinho, depois é a teoria que graçou, o Rosa Coutinho chamou-lhe o pequeno conspirador, que é o grupo espinolista, e o grande conspirador, que é o tipo que está por trás. Para o Rosa Coutinho, o grande conspirador é a CIA. Para mim, continuo a ter dúvidas se é a CIA ou o KGB. Eu estou mais inclinado, face à capacidade de intervenção aqui, que foi a CIA. Mas eu não posso dizer se foi a CIA ou o KGB. Que eles andavam aqui a conspirar, não queriam, acusavam-nos de que nós, porque, por exemplo, quando o argumento para nos prenderem falhado, aquela ação falhada, é que nós não íamos fazer as eleições para a Assembleia Constituinte. E por isso é que nós forçámos, na Assembleia do 11 de março, a dita selvagem, a decisão fundamental, e depois concluída por Costa Gomes, mas defendida por mim e por outros, era, acima de tudo, as eleições para a Assembleia Constituinte no prazo previsto, que era um ano. Isto esteve marcado para o dia 2 de abril, e depois 12 de abril, e depois teve que ser um bocadinho adiada porque não houve capacidade de organização em cima da hora, com aquelas convulsões todas, para organizar para o dia 12. E nós dissemos que tem que ser no limite que nós prometemos, que é mas o espaço de um ano. Havia alguém que não queria eleições dentro do... A seguir ao 25 de abril? Sim, a seguir ao 11 de março. Sim. Não, a seguir ao 11 de março gerou-se essa situação. À esquerda diziam que o processo revolucionário justificava que não houvesse eleições. À direita, com medo, o Freitas do Amaral declarou publicamente na altura que era preciso adiar as eleições porque o povo não estava preparado. Não havia condições para isso. Porquê? Porque estavam com medo que
o golpe falhado tivesse influência. E, portanto, é o MFA que impõe as eleições e que, inclusivamente, as organiza. Portanto, essa questão do golpe de não querer eleições, eles acusavam-nos disso. Nós demonstramos no terreno que era uma acusação falsa, demonstramos depois que éramos para as eleições. E depois houve quem defendesse o voto em branco, que era o seguinte, havia, para as eleições, houve pressões de muito lado para o MFA se constituir em partido e concorrer às eleições. E eu, passado esse tempo todo, estou absolutamente convicto que se o tivéssemos feito, ganhávamos de longe as eleições. Isso é a minha convicção. Porque, na altura, o partido, entre aspas, MFA, estava entre vocês? Estava acima de tudo. Nós recusámos liminarmente a hipótese de nos constituirmos em partido. Não, senhor. E discutiu-se o voto em branco, o apelo ao voto em branco. Discutiu-se. Houve quem o defendesse. O Rosa Coutinho defendeu. A 5ª Divisão defendeu com o argumento de que um voto em branco era um voto no MFA. E, portanto, como o MFA não aceitava concorrer, então vamos votar em branco, que é um voto no MFA. Isto é discutido no Conselho da Revolução. E é o que eu digo. É absolutamente criminoso acusar-nos do apelo ao voto em branco, porque as duas vozes que responsabilizavam o Conselho da Revolução, que era o Presidente, Costa Gomes, e o porta-voz, eu próprio, declarámos publicamente não ao voto em branco. E eu lembro-me que a minha intervenção foi: votem acima de tudo. E votem na força que escolherem. Entre a abstenção e o voto em branco, votem em branco. Isto é, o principal é votarem. Se nenhum dos partidos que está a concorrer merecer o vosso voto, votem em branco, mas votem. Portanto, isto não é um apelo ao voto em branco. Agora, ainda hoje nos acusam de que houve quem apelasse ao voto em branco. A 5ª Divisão e o Rosa Coutinho quiseram, o Rosa Coutinho não, a 5ª Divisão, e eu penso que o Rosa Coutinho também, fizeram um apelo ao voto em branco, mas o MFA não fez. Mas digo uma coisa, nessa Assembleia chamada Selvagem, quer dizer, aquela Assembleia do MFA na noite de 11 para 12 Não foi nada selvagem, março, não. Já agora, pois. Só foi selvagem por uma coisa, por isso é que não foi convocada de acordo com as normas de convocação na altura da Assembleia. Exato. E não foram... Estava à espera dessa Assembleia ou aquilo, como é que se organizou a Assembleia? O hábito, já agora, a questão da gravação. Era sempre gravado tudo. Era quase tudo gravado. Sim, desapareceram. A maior parte delas desapareceram, mas era quase tudo gravado. Mesmo as reuniões do Conselho da Revolução? Não. Essas não? Só as Assembleias. Só as Assembleias. Mas eram sempre gravadas? Sempre gravadas. Havia lá E eu, a certa altura, houve um indivíduo, muito depois do 25 de novembro, o Miquelina Simões, que estava no Estado-Maior-General, naquilo que tinha sido a 5ª Divisão, e que me disse: olha, eu tenho as gravações das Assembleias do MFA, estavam lá, e mandaram-nas destruir, e eu não quis que elas se destruíssem e tenho-as em meu poder. E quero-te ajudar. E eu lembro-me quando ele adoeceu e estava no hospital ali ao lado de Linda a Velha, acho que é em Carnaxide, o Hospital do Coração, eu fui lá visitá-lo e disse: ó Germano, pá, acelera lá o dar umas gravações da Assembleia do MFA. Faleceu, não voltei a ver, contactei a família, não faço ideia onde é que se essas gravações já foram destruídas ou não. Depois apareceram algumas, e apareceram essas da Assembleia do MFA. De 11 de março. Porque o Contreiras,
era um homem que gostava de guardar as coisas e de vez em quando tirava um bocadinho da cartola e dizia, olha, tenho aqui as gravações. Epá, não, encontrei-as agora, não sei o quê. Bom, e essa Assembleia, como é que ela é convocada? Dá-se o 11 de março e no dia 11, depois, nós reunimos o Conselho dos 20. E estamos... o Conselho dos 20 não, a Comissão Coordenadora com o Presidente da República, estamos em Belém e aparece lá uma pequena multidão com o Martins Guerreiro, com o Varela Gomes e não sei o quê, a querer reunir com o Conselho dos 20, a querer pressionar. E eu vou lá recebê-los, eu que os fui receber, e disse, vocês vão para o Centro de Sociologia Militar, que era como se chamava, ali para o Instituto de Defesa Nacional, esperem lá que nós vamos lá ter convosco. E eles, não, vocês estás-nos a enganar, não vão, garanto-vos, vamos lá ter convosco e vamos reunir convosco. E, portanto, a Assembleia é convocada assim. É convocada, por isso é que depois chamam de selvagem. O Costa Gomes vai, portanto, vai o Conselho dos 20 todos e vamos para a Assembleia do MFA, que não tem uma composição igual. Tem uma composição igual e, enfim, há perturbações, aparecem uns tipos armados de espingarda dentro da Assembleia, são corridos por mim e por outros. O Diniz Almeida era o Diniz Almeida que levava rapazes armados, nós tivemos um morto, enfim, isso está tudo depois na discussão da Assembleia. Foi difícil, foi complicado, mas pronto, foi um processo que depois da Assembleia... Mas durante a Assembleia nunca sentiu que podia perder o controle dos acontecimentos a favor de gente assim, mais radical? Vamos lá ver, eu posso falar-lhe com presunção e água benta. Não é? A questão era, somos capazes ou não de dominar isso? Depois veio na comunicação social que eu terei ameaçado o Varela Gomes para o fazer sentar. Não foi verdade, apesar de ter havido um conflito grande entre mim e o Varela Gomes e outros. Esse conflito em que eu lhe disse que lhe dava foi no dia seguinte, noutra Assembleia, noutra mini Assembleia, que é para mim, como eu digo nesse livro sobre essa Assembleia, eu digo que essa outra Assembleia no dia 12, feita numa sala ao lado desse grande anfiteatro, num auditório mais pequeno, que foi, não é tão importante, mas foi também bastante importante para o processo. A Assembleia teve momentos complicados. Houve quem pedisse, nomeadamente o pessoal do Rallis, alegando que tinha tido um morto, pedisse fuzilamentos. Houve quem... Enfim, e tivemos alguns que deram um muro na mesa e conseguiu-se controlar. E o Costa Gomes teve uma importância grande em tudo isso. Conseguimos controlar a Assembleia e portanto... Estava lá também na mesa Rosa Coutinho. Qual foi o papel de Rosa Coutinho? Olha, o Rosa Coutinho fez aquela análise do grande e do pequeno conspirador e defendeu as eleições. Também defendeu as eleições. Sim, defendeu. O Rosa Coutinho tinha posições relativamente moderadas. Não era... Pronto, o Varela Gomes e outros tinham, de facto... Qual foi o foco de conflito com Varela Gomes? Não, é assim, na Assembleia do MFA, nessa dita Assembleia Selvagem, a certa altura,
portanto, andamos à volta dos fuzilamentos ou não fuzilamentos. Eu já não me lembro exatamente qual é entre mim e ele o foco principal, mas eu sei que a certa altura o Costa Neves tem uma intervenção e diz assim, e por isso mesmo o Varela Gomes ficou com a fama de ter pedido os fuzilamentos que nunca os pediu. O Costa Neves tem uma intervenção que diz: nós aqui estamos a ser pior que os fascistas. Nos golpes que houve no tempo dos fascistas, nós estamos a ser pior. Se não, eu pergunto, viras para o Coronel Varela Gomes: ó Coronel Varela Gomes, você está vivo ou está morto? E o Varela Gomes: eu estou vivo. Pois, se os fascistas fossem como nós, você estava morto e não estava aqui, por causa do golpe de Bélgica. E o Varela Gomes, e é a prova de que não pediu, diz assim: mas eu nunca pedi os fuzilamentos, nem peço. Eu não pedi os fuzilamentos, nem peço. Tinha havido quem pedisse. Mas como veio cá para fora esta troca, o Varela Gomes ainda hoje, para muita gente, foi o tipo que pediu os fuzilamentos. Não. O que é que se passa na reunião do dia seguinte? Nós tomamos as decisões que tomamos ali na Assembleia, institucionalização do MFA, criar o Conselho da Revolução. E já agora, a nacionalização da banca, como é que... Isso é a seguir. Não é nessa da Assembleia Nacional? Aí admite-se a hipótese, mas isso é a seguir. Nós decidimos institucionalização, criar o Conselho da Revolução e, no dia seguinte, o Conselho dos 20 está reunido, porque não há Conselho de Revolução, e o Charais chega junto de mim e diz-me assim: acabei de ser informado que está a ser convocada uma reunião para o Centro de Sociologia Militar, pela 5ª Divisão, para decidir quem é que vão ser os membros do Conselho de Revolução do Exército. O que está no terreno é que a 5ª Divisão quer nomear os seus membros para o Conselho de Revolução e quer nomear o Varela Gomes, chefe de Estado-Maior do Exército, para substituir o Fabião. Isso só se resolve se você lá for. E eu, meus senhores, o Charais acabou de dizer isto. Eu vou-vos dar notícias. Vou para a calçada das necessidades. E eu fiz uns telefonemas a 2 ou 3 capitães, vão já para a calçada das necessidades para uma reunião assim. Foram mais 2 ou 3, e eu cheguei lá, e eles estão reunidos, lá nesse auditório. Boa tarde. Está o Varela Gomes e a 5ª Divisão a presidir a reunião. E é uma reunião do quê? Do Ad hoc. MFA? Ad hoc. Ad hoc. Reunião ad hoc. E ele, em que já estavam 3 ou 4 capitães mandados por mim, que estavam lá, de unidades do BC5, e tenho a impressão que chamei também um de Mafra, enfim. E eu digo, entrei, boa noite, então o que é que estão aqui a fazer? Estamos aqui a discutir a aprovação de quem é que vai do Exército para o Conselho da Revolução. É? Então qual é a proposta que está em cima da mesa? E eles dão-me uma proposta, eu pego na proposta e começo a ler e digo: este frontal, risco. Frontal, risco. Frontal, risco. Frontal, risco. Risquei-os todos, só deixei o Salgueiro Maia. Porque os tipos tinham o Salgueiro Maia com cereja em cima do bolo. O resto, risco. Veto, que era um termo que eu usava. E diz o Varela Gomes: não tens competência para vetar? Não tenho, mas veto. Está vetado. Bem, começa a discussão. E eu, a certa altura, eu confesso que fui demasiado duro. E tenho... O Varela Gomes, aliás, depois, mais tarde, no seu livro, disse que eu fui demasiado duro, que levei a discussão para a questão pessoal e não política. E eu, a certa altura, faço uma afirmação naquela discussão toda, em que digo: eu estou farto dos revolucionários que perdem todas as revoluções em que se metem e querem estragar a revolução dos outros. O Varela Gomes tinha perdido, não sei o quê, e o Varela Gomes
eu tenho idade para ser teu pai. Pois, mas também tens idade para ter juízo. Ele avança para mim e é aí que eu lhe digo, ponho a mão assim em cima acho que era do telefone, já não sei, não faças o que pensas que estás a fazer. Enfim, com isto na cabeça abaixo, sou capaz de ter usado um termo vernáculo, já não me lembro, e resolvo o problema. Então vamos embora, então vai-te embora. E ele saiu, meus senhores, vamos lá ver como é que é. Pronto, a Comissão Coordenadora tem competência para, na nossa opinião, tem competência para escolher os membros que vão para o Conselho da Revolução. E, portanto, eu saio dali com o aval, não consegui convencer o Salgueiro Maia, porque eu tentei que ele fosse para lá, mas ele... eu prefiro ficar na minha unidade. E eu, pois... Mas há quem tenha que ir pegar o touro pelos cornos. De maneira que é muito mais fácil estar na unidade do que andar... Mas, enfim, mas pronto. E foi assim que essa cena se resolveu, não é? Mas isso... quer dizer, quando entra nessa reunião, há ali um risco, não é? Quer dizer, podia haver gente armada, ou nunca teve essa sensação de que as coisas iam acabar mesmo mal, quer dizer... Enfim, quer dizer, era o procedimento, pronto, vamos à luta, nunca recusei isso, é a minha maneira de ser, sempre assim funcionei. Tenho a noção de que fui bastante influente em muita coisa, outros foram influentes de outra maneira, cada um de nós, porque o que eu costumo frisar é que a ação do MFA foi uma ação coletiva, acima de tudo. Cada um de nós tem a sua função. Eu tive, até por feitio e por maneira de ser, liderei, de facto, o processo, quer para a conspiração, só não estive depois na ação militar concreta, porque estava nos Açores, estive lá e fiz lá a minha parte, e depois, em todo o processo, de facto, pronto, enfim, não preciso de contestar diretamente o que alguns dizem, como o monge diz, em verdades, meias verdades, portanto... E cada um tem a sua leitura. Eu também tenho essa noção. Esta é a minha verdade. Agora, cada um tem a sua leitura. Eu conto factos, o que se passou. Portanto, agora, o processo a seguir ao 11 de março, que é de facto mais um falhanço rotundo dos spinolistas, e que provoca o seguinte, e o 11 de março é ainda mais intenso isso do que foi o 28 de setembro. Cada vez que eles tentavam um golpe e falhavam, como falharam todos, davam lugar àquilo que eu digo, o salto qualitativo, que coloco entre aspas, para a esquerda. E, portanto, acelerava o processo. E o processo, a seguir ao 11 de março, acelerou de tal maneira que, a certa altura, nós tivemos que confrontar os capitães de Abril, parte dos capitães de Abril. Para quê? Para cumprir aquilo que nós tínhamos definido, que era o programa do MFA. Essa divisão se tornou clara para si, isto é, a divisão dentro do grupo dos capitães que tinham estado consigo, isto é, quando é que percebeu que estavam divididos? Vamos lá ver. Depois do 11 de março, portanto. Nós tivemos, não foi logo a seguir ao 11 de março, nós tivemos uma ação que foi feita sempre à volta do essencial. Era o que nos unia, e o que nos unia era as eleições livres, a democracia, era a paz, portanto, resolver o problema da guerra, que esteve sempre na base de tudo. Depois, era uma concepção de uma sociedade mais justa, portanto, mais igual. Mas sem grandes ainda sem a ideia de grandes transformações. Não, a ideia era uma sociedade... Porque o plano Mel Antunes, o plano económico e social ainda era enfim, É aprovado por unanimidade. Pois. É aprovado por Mas aí já houve choques entre Mel Antunes e Vasconcelos, ou não? Tinha, repare, aí em novembro de 74, dá-se na 5ª divisão,
tinha sido eu a nomear o Varela Gomes, fui para lá. Ah, Porque, portanto, que tinha colocado lá também o Loureiro de Santos, também por sugestão do Melo Antunes, dá-se na 5ª divisão uma tentativa do Varela Gomes transformar a 5ª divisão na Comissão Coordenadora, ganhar o poder da Comissão Coordenadora. A 5ª divisão era coordenada, respondia à Comissão Coordenadora. O Charais, inclusivamente, era o superintendente, digamos assim, e havia um documento, um jornal que era o Movimento. Se não conhece, nós temos aí, portanto, o Movimento, que era o jornal do MFA, que era feito pela 5ª divisão, mas teoricamente era a Comissão Coordenadora. E a 5ª divisão começou a seguir ao 28 de setembro, nesta linha do dito salto qualitativo, começou a querer avançar mais e a dominar a Comissão Coordenadora. Dá-se um choque entre o Primeiro-Ministro e os 2 ministros do MFA, que estão lá, o Vítor Alves e o Melo Antunes. Começa-se ali a haver alguma divisão de qual o objetivo. E é feito um artigo na 5ª divisão muito já claramente partidário e na linha do PCP. É feito um artigo que é feito ao nosso arrepio. E isso provoca uma conversa com o Vítor Alves e com o Melo Antunes. Chegámos à conclusão que tínhamos que fazer força para defender outro tipo de teorias e de andamento. E é aí que se cria a ideia de formar uma equipa para fazer um plano económico, económico, acho que era só... económico e social. Económico e social. E, portanto, o Melo Antunes queria uma equipa com a Maria Lourdes Pintacil, com o Rui Vilar e já não sei com quem mais. Este plano, entretanto, vai-se concretizando. Faço uma reunião em Sesimbra, onde está a Comissão Coordenadora e discuto com eles todos. Estivemos lá, temos fotografias disso. E o plano é apresentado. E, contrariamente ao que o PCP defendia na altura, nós avançamos para, eu acho que era não sei se nós aceitávamos nacionalizar a banca até 49%, se era 51%. O próprio PCP defendeu que não havia que nacionalizar a banca em maioria, na altura. O plano é um plano, portanto, que é aprovado dentro da conjuntura de correlação de forças, não sei o quê. Depois mete-se a questão da universidade sindical, que vem também complicar e radicalizar posições. E, portanto, a ideia nossa era... Pronto, e o plano Melo Antunes é aprovado por unanimidade na Assembleia do MFA. É aprovado. Portanto, não é contestado. Tive algum papel nisso, fartei-me de trabalhar para isso, para convencer o pessoal a votar. E nós, portanto, ele é apagado, é espezinhado pelo 11 de março. A seguir ao 11 de março. A nacionalização da banca. Logo no dia 15 de março, nós primeiro decidimos a constituição do Conselho da Revolução, que eu acho que só toma posse no dia 18, se não me engano, não me lembro bem, mas logo no dia 15 de março, aquilo a que podíamos já chamar o Conselho da Revolução, portanto já não era o Conselho dos 20, reuniu. Ainda não estava institucionalizado o Conselho da Revolução, mas reuniu. E levou 2 especialistas, o Jacinto Nunes, que era o presidente do Banco de Portugal, e o Lopes,
Ministro da Economia, Silva Lopes. Silva Lopes. Participaram na reunião. E começámos a discutir a situação da banca, a situação do país e não sei o quê e tal. Eu sei que havia uma corrente que defendia que era bom pensar na nacionalização da banca. E isso é posto à discussão. E a certa altura, acho que foi não foi o Silva Lopes, acho que foi o Jacinto Nunes, um dos dois, mas acho que foi o Jacinto Nunes, tem a seguinte intervenção. Meus senhores, pensem se querem nacionalizar ou não a banca. O que eu vos digo é o seguinte, se decidirem nacionalizar, nacionalizem já. Porque daqui a 8 dias, quando nacionalizarem, nacionalizam Paredes. Foi a intervenção dele, mais ou menos SIC. E eu tenho logo essa intervenção. Já! Pá, como dizem, a banca está tudo a fugir para o estrangeiro e se vocês não agarram já, daqui a 8 dias não tem cá nada, tem Paredes. E a banca é nacionalizada. A banca é nacionalizada. Portanto, numa altura em que em toda a Europa se defendia a nacionalização da banca. Numa altura em que todas as forças defendiam a nacionalização da banca. Se depois andámos como andámos e chegámos ao ponto a que chegámos, isso é outra coisa. Agora, naquela altura, a nacionalização da banca impôs-se e nós decidimos, sim senhor, vamos nacionalizar a banca, com este apoio técnico acho que era, eu acho que foi Jacinto Nunes, mas com o apoio claramente do Silva Lopes. Isto é, os dois estavam a dizer para vocês, se quiserem nacionalizar, é já, porque isso está tudo a fugir para o estrangeiro e nós ficamos sem nada. E a seguir ao 11 de março, ainda há depois aquela investigação e há uma tentativa da parte daqueles setores, da 5ª Divisão, por exemplo, Varela Gomes, para implicar o Partido Socialista no golpe do 11 de março. Acompanhou isso? Viu como é que isso foi? Muito bem, muito bem. No dia 13 ou 14 de março, eu lembro-me que nós fizemos uma reunião onde tínhamos a Comissão Coordenadora com os delegados dos vários partidos para tentar perceber o que é que se tinha passado e como é que era. E eu lembro-me que, a certa altura, o delegado do PS eram dois, era o Zenho e o Lopes Cardoso. E eles começaram a defender e a empertigar-se que o PS não tinha nada a ver com o 11 de março, com o Espino e não sei o quê. E eu lembro-me que pedi um intervalo, chamei à parte os dois elementos do PS e digo assim, pá, vocês não brinquem comigo. Vocês sabem que houve uma reunião em Massamá do Espínola com o Mário Soares, com o Manuel Alegre e com mais alguém. Antes do 11 de março. Foram lá, fizeram uma reunião. Epá, a última coisa que eu posso aceitar é que agora tentem ilegalizar o PS. Mas, por favor, contribuam, não comecem armados em santos e ingênuos. Deixem conduzir isto. Porque era a última coisa que eu podia aceitar, era agora daqui desta conversa, sairmos à conclusão que tinham que se legalizar o PS porque também se ser metido no golpe. Mas colaborem. E lá se conseguiu e, portanto... E colaborar era o quê? Era dizer o quê? Era não, assumir... Era não começar a armar aos cucos, como eu digo. Começar a armar ingênuo que não tinham nada a ver com isso. Pronto, deixem... condenem o que se passou, ou não condenem, mas pronto. Mas também não negar que tinham... Porque a radicalização... Porque uma das pechas que o 25 de Abril teve, na minha opinião, não é que o Espínola tinha uma ligação muito forte ao Mário Soares, antes do 25 de Abril. Porquê? Porque o José Manuel Barroso era capitão na Guiné, estava ligado muito ao Espínola e fez a ligação com o tio, que era o Mário Soares, que estava em Paris.
E quando saiu Portugal e o Futuro, o José Manuel Barroso mandou o livro, não é? Quando saiu o Portugal... Amordaçado. Depois a versão em francês, não é? Em 1972. Quando saiu, o José Manuel Barroso levou um exemplar ao Spínola. E quando saiu depois o Portugal e o Futuro, levou um exemplar ao Mário Soares. Portanto, o PS olhou, nunca percebeu, e eu tive grandes discussões com ele ao longo do tempo, nunca percebeu que o Spínola e os spinolistas não tinham nada a ver com o socialismo ou com a democracia, a social-democracia, que era um projeto de poder pessoal, de Bonaparte, da democracia musculada, ou quanto baste, como eu repito. E eu dizia, eu a certa altura tive alguma discussão com eles em que dizia assim, ouça, nós, Capitães de Abril, somos muito mais civilistas do que vocês. Agora, vocês... Eu tive algumas discussões com o Mário Soares a dizer, mas você acha que esse tipo é que representa o... Pronto, que se refletiu em muita coisa. Quando, por exemplo, o Mário Soares é eleito Presidente da República, chegou-me a informação de que ia nomear o Rocha Vieira para chefe da Casa Militar. E eu mandei dizer, se nomear o Rocha Vieira chefe da sua Casa Militar, eu publicamente corto relações pessoais consigo. E ele não nomeou o Rocha Vieira, e aconteceu que ele ainda não tinha tomado posse, morreu o Teófilo Carvalho dos Santos, que era Presidente da Assembleia, e o velório foi no Largo do Rato. E eu fui ao velório, e chega o Mário Soares, cumprimentamos, achei piada porque havia umas senhoras que queriam cumprimentar à força o Sr. Presidente, que não tinha tomado posse. O Mário Soares, a certa altura, com o feitio dele, não me chateie, não está a ver que eu estou a falar aqui com o Vasco Lourenço, não me chateie, está bom. E o Mário Soares diz, eu fiz-lhe a vontade. Eu não nomeei o Rocha Vieira chefe da Casa Militar, fiz-lhe a vontade. Eu disse, está bem, o que nomeou, enfim, é um bocadinho melhor, mas também não é nada de especial. E o Mário Soares diz-me assim, mas eu tenho militares de Abril na minha Casa Militar. E eu olhei para ele e digo assim, Mário, você acha que se me disserem, dê-me lá um exemplo de um comunista, eu posso dizer Mário Soares? E ele diz, não, de maneira nenhuma, eu já fui comunista, mas já não sou. Pois, os homens que você tem na Casa Militar já foram militares de Abril, mas já não são. No dia 26 já estavam arrependidos e já estavam a conspirar contra o 25 de Abril, que era o Bruno, era o Monge, enfim. E, portanto, o Partido Socialista e o Mário Soares, por causa dessa ligação ao Spínola, teve sempre muita dificuldade em perceber que quem representava o núcleo fundamental do MFA, o núcleo duro do MFA, era aquilo que depois se veio a consubstanciar no Grupo dos Nove. Que ele teve sempre dificuldade e isso criou algumas dificuldades em todo o processo. Acabamos aqui a segunda parte da conversa com o Coronel Vasco Lourenço. Voltamos para a semana para falar então do 25 de novembro de 1975. Até para a semana.